Ela é professora e jurista com ampla atuação em movimentos feministas no Brasil e no mundo. Além disso, ela participou ativamente da elaboração da Constituição Brasileira de 1988 e da revisão do Código Civil. Durante 12 anos, ela foi uma das peritas do Comitê das Nações Unidas sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o CEDAW, um órgão que chegou a presidir durante alguns anos. Ela é Silvia Pimentel e ela tem tantos títulos e qualificações que eu vou ter que apresentar ao longo da entrevista, porque são muitos. Silvia, muito obrigado por conversar conosco hoje. Bom dia, é um grande prazer de estar falando com vocês novamente. Silvia, eu gostaria de começar perguntando a sua análise sobre o momento que a gente vive hoje no mundo em relação aos direitos da mulher. Você que tem tanta experiência e lidou com esse tema no âmbito nacional, no âmbito internacional, a senhora acredita que existem motivos para a gente estar otimista em relação aos avanços dos direitos da mulher ou pessimista? Respiro até fundo. Nós estamos muito preocupadas. Nós, mulheres feministas, estamos todas muito preocupadas. Porque se nós, já há mais de década, já víamos observando no mundo, não é? Um movimento, não é? Rumo à não democracia, rumo a não poderes de todos os indivíduos, muito especialmente das mulheres e das intersecções que nós entendemos fundamentais, porque nós, mulheres feministas, temos a marca de trabalhar o nosso feminismo, não é? De direitos das mulheres interconectado com os direitos de todas as populações que têm sido oprimidas e que estão, nos nossos estados modernos e contemporâneos, ainda sendo maltratados por discriminações, estereótipos e preconceitos estruturais. Então, a questão do feminismo, a questão do racismo, a questão da população LGBT, não é verdade? Querendo trabalhar muito especialmente com essas e mais a questão de classe, que eu, como brasileira, não posso deixar de mencionar, porque o meu país é um dos países mais ricos do mundo, mas, ao mesmo tempo, é um dos países mais desiguais. Então, o interessante do feminismo é que ele, então, não trabalha a busca dos nossos direitos de mulheres só para nós, olhando o nosso próprio indivíduo, a nossa identidade, né? De uma maneira egoística e descolada de todos os outros grupos oprimidos, né? E populações, melhor do que se falar em grupos oprimidos, né? E que foram essa opressão, essas várias opressões, muito bem trabalhadas pelo liberalismo e agora pelo neoliberalismo. Né? Então, é uma coisa muito interessante como tanto progresso a partir de tantos esforços que nós fizemos a partir de meados do século passado, que foi final da Segunda Guerra, a construção da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Aquele marco do qual foram sendo elaborados aquele conjunto de tratados e convenções que conformam o sistema de proteção aos direitos humanos das Nações Unidas, das quais a Convenção da Mulher, tá? Que é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1979, é o nosso grande paradigma, não é? É a nossa carta magna, não é? Normativa. Não é? E a nossa alegria, de um lado, é o quanto nós, não é? A partir da construção da ONU, não é? De uma forma conjunta, pudemos realizar esforços, não é? No sentido de que buscávamos os nossos direitos nos nossos estados-nação, como também buscávamos
os direitos, né, das mulheres num diálogo dialético, gostaria de insistir, que é do local, regional e global, e do global, regional, local. Então, o que significou, não é? A beleza da década da mulher, promovida pela ONU, de 75 a 85, não é? Que foram exatamente grandes conferências internacionais, que foram precedidas de conferências regionais e nacionais, e que dentro dos países se buscou, em todas as suas regiões de nação, não é? Foram buscadas, né? Quais são os eixos, quais são as realidades que fazem com que as mulheres tenham sejam mulheres subalternizadas em termos de direitos, em termos de oportunidades. E foi uma beleza. Então, desde a construção da ONU, na nossa relação com a ONU, na nossa o quê? Nossa relação de mulheres nacionais, na relação com os esforços da ONU, em termos de direitos humanos, e ela foi construindo não só a nossa Convenção das Mulheres, antes dela já, a Convenção de Raça, depois muitos e muitos recomendações dessa Convenção de Raça aos países, não é verdade? Depois das mulheres, e nós cada vez mais tendo, não é, especificação dos sujeitos de direito, não é? Saindo do sujeito abstrato e universal para as realidades concretas do sujeito, que passa necessariamente pelo enfrentamento dos problemas das mulheres concretas do mundo inteiro. E aí nós, mulheres, lindamente trabalhando as diferenciações que existem entre nós, com tudo que foi maravilhoso, a Declaração Maravilhosa Universal dos Direitos Humanos, ainda se tratava do sujeito universal. E o quanto nós, mulheres, não é, fomos, inclusive através das recomendações da Convenção, do Comitê CEDAW da ONU e de outros comitês, nós fomos baixando para a realidade concreta, não é, dos direitos e das vivências dessas populações oprimidas. Meu querido, e quanto isso melhorou? E quanto nós passamos, sim, a ter progressos nos vários países aqui do nosso mundo ocidental, e é só a ele eu vou me referir no momento, que já é até demais, o que eu quero dizer, mas também em outros a gente sabe, ampliaram-se, em alguns dos outros, ampliaram-se legislações igualitárias, ampliaram-se políticas públicas, não é verdade? E ampliaram-se os direitos concretos das mulheres. Né? De repente, nós nos deparamos com um momento que nos traz perplexidade. Esse nosso século XXI, neste ano de 2025. E nós estamos vivendo o momento ápice da preocupação nossa com o lugar da mulher no mundo, com retrocessos, não é? Que Uhum. estão sendo buscados, não é? E nós estamos verificando, né, do diálogo que está ocorrendo entre os líderes do retrocesso. Vamos trabalhar especificamente no que diz respeito a nós mulheres, porque num dos pontos, né, um trabalho que já existe aí do esforço através de N estratégias comunicacionais, não é? De que a mulher volte ao seu papel tradicional, as trad wives, Uhum. as mulheres com muitos filhos, as mulheres do seu papel tradicional de donas de casa, não é? Bem, eu pessoalmente, em 1976, aqui no Brasil, quando ainda não tínhamos uma bibliografia a respeito da relevância de que nós mulheres fôssemos além
do nosso papel de mães donas de casa, que tivéssemos sim condições de ter participação e poder na esfera política da nação e do mundo, e dessa necessidade de encontrar espaços de nossa, inclusive, permanência em espaços de poder fora dos nossos lares. O que não significava uma proposta de que nós deixássemos de ser mães, deixássemos de ter a nossa família. Quero dizer isso, que aqui no Brasil, inclusive as grandes feministas históricas como eu, todas nós temos família. Todas não quero dizer, pode ser que uma outra, mas praticamente a maioria dessas mulheres históricas, desde os anos dos 75, 76, fazendo questionamentos ao status quo, né, do direito, que inclusive tinha em seu arcabouço um conjunto grande nos diversos ramos do direito, no civil, no direito penal, no direito do trabalho, que efetivamente discriminavam as mulheres. Nós Perfeito. conseguimos. Então, houve muito progresso desde a construção da ONU e desde os esforços da ONU e os esforços internos dos nossos Estados-nação, nós mulheres. Muito obrigado por essa análise tão completa. E você tocou num ponto que eu gostaria justamente de retomar, que é o seguinte: o próprio feminismo, né, e a senhora participa do movimento feminista desde os anos 70. Eu gostaria até que a senhora comentasse qual é a sua visão sobre as principais bandeiras do feminismo hoje, considerando justamente esse ambiente onde talvez exista até uma campanha de desinformação sobre o que é exatamente o feminismo, sobre qual é o papel da mulher. A gente vê também uma série de conteúdos misóginos no ambiente online que ganham cada vez mais seguidores e repercussão. Então, gostaria que a senhora comentasse, né? A senhora, inclusive, escreveu diversos livros sobre feminismo. Qual o papel do feminismo hoje? Que lutas são mais importantes nesse ambiente onde existe, inclusive, muita desinformação? Na hora em que, não é, se diz liberdade de expressão é o máximo que nós conquistamos enquanto direitos, liberdade acima da igualdade, esta liberdade de expressão, que chega ao ponto de não poder haver nenhuma interferência no que diz respeito às fake news, que são notícias que apenas têm o condão de, em sendo mentirosas, em sendo falsas, não apenas tumultuar todas as populações em relação ao que é verdadeiro e ao que não é verdadeiro, mas que tem, então, o condão de se dizer a liberdade de expressão para tudo, e a ultradireita tem muito poder para, no que diz respeito a notícias falsas, elas terem uma quantidade enorme de notícias falsas em relação a nós, mulheres. E essas notícias falsas passam por simbologias belíssimas, de mulheres felizes, tendo 5, 8, 10, 12 filhos. Nada, pessoalmente, esta ou aquela mulher tenha, sim, a vontade, o desejo e a condição de ter 12 filhos, mas que ter 12 filhos, ou 10, ou 8, ou 6, ou 4, como eu tive, mas praticamente 5, porque eu criei 5, ter esses filhos, mas que ao mesmo tempo que a gente os tem, a gente tem condições de educá-lo para o mundo, porque nós participamos do mundo. Nós não voltamos a estar fechadas nas nossas casas, como as tradicionais wives, né, que passam, então, a gerir e a gestar esses 1, 2, 3, ou sei lá se chegam a 12, não é? Como esta é a função, fechadas na sua própria casa, sem a participação e o conhecimento e a abertura do estar no mundo.
Então, se você me dissesse, Felipe, o que mais te preocupa é que nós, e veja você, eu sou uma mulher que criou 5, hoje estou até ajudando a criar o 6º, que é um bisneto. Então, uma mulher muitíssimo voltada à família, mas que eu entendo que é fundamental que a nossa escolha de família não significa a amputação do nosso direito de seres políticos, conhecendo e participando das grandes decisões políticas do mundo. Sem dúvidas, Não é? foram muitos avanços, Silvia, e o movimento feminista teve um papel fundamental. Eu te agradeço muito por recuperar essa história, essas vitórias, esses avanços, e também trazer essa mensagem de encorajamento às mulheres para que sejam integrais, para que lutem por seus direitos e para que não desanimem com esse ambiente adverso que você está descrevendo. Infelizmente, Silvia, acabou o nosso tempo, a gente tem que encerrar aqui no Eu estúdio, podia ter mas só nessa linha do que você falou, eu dizer, eu queria terminar exatamente eu que falei em tantas dificuldades e perplexidades agora, utilizar-me de uma frase que há 2, 3 anos, na CEPAL, América Latina, as mulheres feministas se apresentaram dizendo: importa resistir, continuar a resistir, continuar a insistir e continuar, inclusive, com esforços para avançar. eu te agradeço demais, Silvia, por dar essa aula brilhante, você como professora, como especialista e como alguém que viveu por tantas dessas lutas, trazer essa mensagem sobre a importância dos direitos das mulheres continuarem como uma prioridade máxima na agenda internacional. Muito obrigado, Silvia.